E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar o nosso sexto episódio do Bodycast Teresina. E hoje a gente está com uma convidada especial para a gente. Ela trabalha com a gente. A gente tem esse prazer. E a gente não podia deixar de convidar ela aqui. Não, Danilão? Quem que você... Isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bodycast. Hoje a gente tem a honra de trazer uma das especialidades que está envolvida na cirurgia bariátrica, no cuidado com a obesidade, que é o anestesista. O anestesiologista, ele está todo dia com a gente nas cirurgias e nada melhor do que trazer quem participa da nossa equipe, quem faz parte da nossa equipe, quem está toda semana com a gente, fazendo uma anestesia brilhante, doutora Socorro Coutinho. Um prazer a senhora estar aqui, para mim e para o Maurício. Muito obrigado pelo convite. Eu vou deixar a senhora se apresentar para quem está assistindo a gente. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Para mim é uma honra e, assim, prazeroso, até porque, para mim, vocês são meus colegas, então me deixo muito à vontade para a gente conversar sobre um assunto que já é o nosso dia a dia, né? Então, na verdade, meu nome é Socorro Coutinho, mas é um nome bem longo, né? Maria do Perpétuo Socorro Pinheiro Coutinho. Perfeito. Eu sou anestesiologista, graduada em medicina aqui em Teresina, pela Universidade Federal do Piauí. Uhum. E tive a honra de fazer a minha especialidade em Campinas, na Santa Casa de Campinas. E, então, assim, depois cheguei em Teresina em 1995 e de lá para cá a gente vem no nosso trabalho, né? E, para mim, assim, cada dia que passa é um prazer a mais, porque realmente é o que eu amo fazer. Me dedico com muito carinho e incansavelmente. Às vezes as pessoas até brincam. Doutora, a senhora não cansa? Eu digo, realmente, eu não canso, porque é uma coisa que me dá muito prazer. E eu fico muito feliz, às vezes, quando eu estudo um paciente, que o paciente sorri para mim com o canto do olho, da boca e expressa que está bem. Então, aquilo ali, para mim, é o maior prazer que eu tenho, é de ver o paciente bem. Então, para mim, é que é uma honra. Excelente. A gente vê tudo isso no nosso dia a dia, né? Que você tem esse empenho. Muitas das vezes você até nos pega desprevenido perguntando coisas que às vezes a gente até não se ligou assim de última hora e você está sempre vigilante. E outra coisa, o hospital funciona, o centro cirúrgico funciona muito bem por conta do que a senhora faz. Estou lhe chamando de senhora por respeito, né? E lhe chamo de doutora também por respeito, né? Mas é isso. A primeira pergunta que eu queria fazer, e é uma pergunta assim já que muitos dos telespectadores querem ver, querem saber, porque é uma pergunta que a gente vê no nosso dia a dia do consultório, né? Por que o paciente tem tanto medo de anestesia? É perigoso? Me diga um pouquinho, o que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, o medo é uma coisa muito natural no nosso dia a dia do ser humano, né? Na verdade. Eu até converso isso com os pacientes na consulta pré-anestésica, que é um dos meus protocolos, que eu faço questão de fazer consulta pré-anestésica dos meus pacientes. Da maioria deles, às vezes é impossível conseguir, num plantão, conseguir fazer dos pacientes do plantão inteiro, mas eu tento fazer da grande maioria, porque o medo vem do desconhecimento. O paciente, ele conhece, ele escolhe o cirurgião que ele vai, ele conversa com o cirurgião várias vezes, ele tira dúvida da cirurgia, ele pesquisa sobre a vida do cirurgião, sobre a história dele, conversa com outros pacientes. O anestesiologista ainda tem um paradigma, porque o anestesiologista, ele geralmente está no plantão e o paciente conhece o profissional no momento da cirurgia. Como é que eu vou me entregar para uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei como é, que eu não tirei uma dúvida, que uma pessoa que vai me fazer dormir, acordar e vai fazer mesmo, vai conseguir? Qual é a segurança que eu tenho disso? Então, o medo é exatamente do desconhecimento, é da falta de contato que ele tem com o profissional. Que isso é um grande tabu, que, graças a Deus, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia vem trabalhando ao longo dos anos e vem fazendo essa educação, que hoje é uma normativa, né, a orientação da consulta pré-anestésica. Por quê? Para o paciente, o cliente, ter esse contato. Ele conhecer o profissional que vai trabalhar com ele, ele pesquisar sobre aquele profissional, ele se sentir seguro.
E é claro que você vai... não tira totalmente o estresse cirúrgico, a gente sabe que o estresse cirúrgico é uma coisa que é normal de todo mundo, mas diminui aquela ansiedade e o medo da anestesia, né? Doutora, e o que a senhora acha do paciente obeso no intraoperatório? O ato anestésico tem um risco a mais para o paciente obeso? Danilo, todo paciente ele tem um risco iminente, isso é fato. O que a gente tem que trabalhar é exatamente quando a gente conhece o paciente, a gente sabe que o obeso em si, ele é um paciente inflamado, né? O paciente obeso, ele é um paciente complexo em vários sentidos. Ele tem, além da inflamação intrínseca que a obesidade traz, ele pode ter, em alguns casos, comorbidades. Hipertensão, diabetes, problemas de articulares. Existe uma questão muito da parte da ansiedade, depressão, pacientes que tomam alguns medicamentos que são controlados, que fazem tratamento. Tem muitos pacientes que têm problema renal, que também é uma coisa que altera muito. Então, na verdade, esse é um paciente, ele é um paciente mais delicado. É um paciente que requer um olhar diferenciado, porque ele não é um paciente que ele está... assim, como é que eu vou explicar para vocês? Não é uma doença só. É um processo. Um conjunto. É um conjunto. Ele vem com histórico de vida, né? Que ele vem acumulando aquilo ali, são vários fatores, e ele cria uma expectativa total de que aquilo ali vai ser a cura do problema dele, né? Então, assim, você tem que estar preparado para atender aquele cliente de uma maneira diferente. Ele não é um paciente, como é que eu vou explicar para vocês, assim, só... Por exemplo, vamos fazer uma comparação assim, bem rala. Um paciente que tem um apendicite, ele está com um problema no apêndice. Ele vai lá porque o apêndice dele está inflamado ou numa fase mais avançada, supurado, mas tirou o apêndice e resolveu o problema. O obeso não é assim. O obeso ele é um conjunto de fatores. Além das comorbidades hemodinâmicas, alterações... Ele tem a questão psicológica, exatamente, cardiovascular, tem as questões psicológicas também. E tem o processo inflamatório do tecido adiposo, que já é uma coisa que altera muito. De imediato, a senhora já tocou num assunto que é extremamente importante, que é a consulta pré-anestésica. E eu acho que na cirurgia bariátrica talvez seja tão mais importante, né? Exatamente por isso, né? Porque a gente tem que alinhar o tratamento cirúrgico com a parte psicológica, como você mesmo falou, e também você precisa conhecer, é muito mais seguro, não só para você como para o paciente, você conhecer todas as comorbidades do paciente, concordo plenamente. Excelente colocação. O que chama a atenção, fazendo aqui mais um elogio para a doutora Socorro, é que a gente, durante a nossa formação médica e depois você entra no mercado de trabalho, tem sempre aquela piadinha de nós médicos, anestesista não gosta de conversar, não gosta quer o paciente já dormindo. E isso me chama muita atenção, que eu acho talvez seja um dos motivos da senhora ser bem-sucedida, é porque eu vejo sempre antes da cirurgia que tem um contato, que ela cria uma empatia com os pacientes dela. Ela chama pelo nome, ela olha no olho, ela fala uma gracinha, ou seja, ela já criou, talvez também pela consulta pré-anestésica, ela já criou um vínculo com o paciente. Não, e ela tenta acalmar e deixa o paciente à nos vontade. últimos minutos o paciente para ele ficar mais tranquilo. Isso. Porque, às vezes, o medo desconhecido, como você mesmo falou, atravessa a porta do centro cirúrgico, né? Exatamente. Aí já vem... Não tem a síndrome do jaleco branco? Isso. Né? E deve ter a síndrome do centro cirúrgico também, né? Do paciente que na hora que entra no centro cirúrgico ele já começa aquela palpitação, nervoso, fica suando frio. Então, acho que isso aí é muito importante. Mas puxando para o lado da cirurgia bariátrica, me diga o que você acha da anestesia. O que é que mudou da anestesia na cirurgia bariátrica de antes para agora? São 23 anos, né, anestesiando. Então, assim, com certeza teve muita mudança nesse intervalo. Hoje em dia é uma anestesia mais segura, os pacientes se recuperam de uma forma mais fácil. O que é que mudou? A gente sabe que surgiu muita coisa nova, né? A gente já conversou, inclusive, sobre o protocolo ERAS e tudo, e você faz muita coisa dele. Mas o que a senhora tem a dizer sobre isso? Para deixar os pacientes mais tranquilos que estão assistindo a gente. A anestesia bariátrica é uma anestesia geral, né? É uma anestesia geral, mas ela é uma anestesia geral, assim... como o paciente bariátrico é um paciente que o cirurgião precisa de um pneumoperitônio,
bem mais, como que eu vou falar, mais intenso, com a pressão maior, por conta da cavidade Mais abdominal, eficiente. mais eficiente, precisa ter um relaxamento muscular desse paciente bem melhor do que uma cirurgia que é mais simples, uma vesícula, um apêndice, certo? Só que o paciente é obeso, ele tem um excesso de peso, então você tem que ter aquele cuidado de calcular o peso ideal pela altura do paciente. Aí, o que mudou? Mudou a primeira qualidade dos carrinhos de anestesia. Ótimo. Que isso foi um investimento fantástico que as empresas de grande porte fizeram, né? Então, assim, a gente hoje trabalha com os carrinhos de anestesia, com a capacidade para peso e de volume, para você fazer volume adequado para aquele paciente, que isso dá uma segurança muito grande para o profissional. A questão da monitorização, que com o passar dos anos também essa monitorização foi ficando muito mais precisa, mais segura para o profissional, quer dizer, é tudo automatizado, você coloca o paciente na mesa de cirurgia, você vai botando os equipamentos, você consegue ver oximetria de pulso, que é para ver a respiração, você vê frequência cardíaca, você vê capnografia, que é a retenção de CO2, você vê com o BIS, você vê a profundidade da anestesia, se ela está mais superficial ou menos. Você tem um TOF, que você consegue ver o nível do relaxamento muscular. Quer dizer, são coisas que isso era impensável há 20 anos atrás, quando eu comecei, que era tudo na mão. E, além de tudo, a qualidade dos anestésicos. Hoje, os anestésicos, eles são de rápida metabolização, são anestésicos que não deixam o paciente com aquela ressaca de quem tomou um vinho ruim, né? Assim, o paciente sai da sala de cirurgia já estubado, conversando na maioria das vezes, fica conosco na recuperação anestésica, com aquele sono de quem não dormiu bem a noite toda. Pronto, mas, assim, ali ele já vai para o quarto sentado, já é uma coisa que eu mesmo oriento para ele ficar se movimentando, porque eu preciso que ele se movimente o mais rápido possível, entendeu? Então, assim, o paciente não tem ressaca, não tem aquele desconforto de uma qualidade de medicamento ruim. Doutora, e geralmente, só também para quem está ouvindo a gente, geralmente, a gente sabe que toda cirurgia é uma cirurgia, mas em regra geral, de quanto tempo depois que acaba a anestesia e o paciente acordou ali na sala cirúrgica, acabou a cirurgia e a senhora acordou o paciente, mais ou menos em quanto tempo ele vai estar no quarto? Danilo, se depender da anestesia mesmo, uns 30 minutos. O problema é que, geralmente, os hospitais têm todo um protocolo de burocrático, de registro de dados que tem que ser feito. E os enfermeiros são obrigados a fazer esses registros de dados, né, hemodinâmicos na recuperação anestésica. Por segurança também, né? Isso, questão de segurança. E questões também de logística, de transporte, de maqueiro, essas coisas. E, às vezes, por isso, o paciente demora, às vezes, 1 hora e meia. Mas Condições clínicas, né? Condições clínicas do pós-operatório imediato da anestesiologia, 30 minutos ele tem condição de estar no quarto. Eu acho que isso aí também, doutora, na minha opinião, mudou da água para o vinho a recuperação do paciente, pelo menos na cirurgia bariátrica. A gente está falando muito de cirurgia bariátrica aqui porque é a nossa área, né? Mas por que eu digo isso? Quando você tem um paciente que se recupera mais rápido da anestesia e caminha mais rápido, e a gente diminui o risco de muitas outras coisas, né? Principalmente trombose venosa profunda, né? TVP e tromboembolismo pulmonar. Isso aí muda muito, né? Que era uma das complicações que mais chamava a atenção no começo da cirurgia bariátrica, né? O fato da gente não precisar mais mandar o paciente para UTI, o paciente não ficar parado, o fato da gente querer que o paciente caminhe mais cedo. Não ponha dreno. Isso. Não colocar dreno, caminhar o mais rápido possível para diminuir a questão dos gases, tudo isso aí tudo ajudou na recuperação, né? E antigamente a gente dava alta para um paciente com 2, 3 dias, hoje a gente já consegue dar alta com 1 dia para o paciente, isso não muda o resultado da cirurgia. Então acho que isso aí ajudou demais, né? E mais especificamente, você disse que melhoraram os anestésicos. Isso. Mas o que é que foi acrescentado na anestesia de não anestésico que ajuda a melhorar essa saída, esse follow-up do paciente? Os acessórios, né? Que a gente viu que, assim, na verdade, a gente tem nos congressos
O que pode fazer para melhorar? Porque a finalidade toda da anestesiologia é dar segurança e conforto para o cliente. Perfeito. E o cliente, quem é o cliente? É o paciente e o cirurgião. Se o cirurgião tem esse procedimento para ele está tranquilo, concentrado só no ato cirúrgico, e já é um conforto para ele. Então, ele tem que se preocupar só com o ato cirúrgico dele, porque o paciente vai estar bem relaxado, vai ter menos motilidade do trânsito intestinal, né? Que a gente aí onde entra as outras medicamentos que a gente faz na indução da anestesia, né? Que é para diminuir a motilidade do intestino, para ficar fácil para vocês. O equilíbrio hemodinâmico para diminuir, para não ter um sangramento que atrapalhe o procedimento cirúrgico. Então, assim, são acessórios que a gente vai trabalhando no dia a dia. E quando a gente fala nessa história da segurança e do conforto do cliente, que é principalmente o cirurgião, vem a história do relaxamento muscular. Quando o paciente tem um relaxamento muscular adequado para vocês, o paciente não sente dor. É totalmente diferente o pós-operatório. Isso é uma coisa que eu venho acompanhando nesses últimos 20 anos e que eu acompanho, eu converso com os pacientes antes. Eu vejo o que é que o cirurgião está reclamando durante o procedimento e vejo os resultados depois. Quando você não consegue fazer um relaxamento muscular adequado, que o paciente fica ali, às vezes, brigando, o cirurgião vai passar um trocado e está duro e tudo, o paciente tem mais dor no pós-operatório, a recuperação dele é mais lenta. Então, assim, são esses todos os detalhes que o profissional da anestesiologia tem que ter essa afinidade com a equipe que ele está trabalhando. Porque quando você se preocupa com isso, você vai ter um resultado muito melhor. Assim, o paciente não vai lhe ligar para dizer, mas ele liga para o cirurgião. E o cirurgião fica com aquilo sem entender. Poxa, a cirurgia foi tão boa, ele grava a cirurgia. Ele fica depois olhando onde foi, o que aconteceu e tal. E ele vê quando o paciente respira. Ele, inclusive, reclama no ato cirúrgico quando o paciente respira. Sim. Então, isso é um detalhe, né? Respira, ou quando a gente ouve alguma mudança no barulhinho no ritmo lá da frequência cardíaca. No ritmo da frequência cardíaca. Ou do oxímetro. Que, na verdade, não é para vocês estarem preocupados com isso. Não. Vocês têm que estar concentrados no ato cirúrgico. Essa é uma função do profissional da cabeceira. E quanto mais o anestesista deixa a gente à vontade, melhor é o procedimento que a gente entrega para o paciente. Isso, e mais rápido vocês operam. É totalmente diferente também isso. Quando vocês conseguem se concentrar no foco de vocês, a cirurgia flui. A cirurgia flui bem bonita, bem rápida. Assim, o tempo é totalmente diferente. Perfeito. Isso acho que a senhora trabalha, a senhora é coordenadora lá do centro cirúrgico, né, do hospital. Isso, do Hospital Unimed Primavera. Pronto. Duas perguntas em relação a isso. A primeira, qual que é a maior dificuldade de trabalhar com um paciente bariátrico? E depois eu queria que a senhora respondesse qual que é a maior dificuldade de ser uma coordenadora do centro cirúrgico. Tá. A dificuldade de trabalhar com paciente bariátrico é ele entender que o processo da cirurgia é um upgrade para a vida dele. Não é o que vai ser a salvação da vida dele. É uma virada de chave para ele recomeçar. Assim, primeira coisa, eu acho, assim, quando o paciente vai para a cirurgia induzido por algum parente, é totalmente diferente quando é uma decisão pessoal dele. Ele passou algum tempo pesquisando, ele se informou, ele estudou, ele conversou bastante com o cirurgião dele, ele está preparado para aquele procedimento. Ele teve apoio psicológico, ele conversa comigo no consultório sobre tudo que ele quer saber e tira outras dúvidas e a gente... assim, ele vai para a cirurgia com a cabeça diferente. E a gente vê que é o resultado daquele paciente que dá certo. Ótimo. Quando aquele paciente que é induzido por algum parente ou por moda, por alguém que assim, obrigou... Porque viu o resultado de outra pessoa. E aí quer a mesma coisa, né? Que não dá. Aí, assim, primeiro que ele não acredita na questão psicológica. Ele não se interessa, o cirurgião orienta que ele tem que ter um psicólogo, porque o paciente obeso, ele é um paciente que ele tem ansiedade. Aquela obesidade dele, ele drena a ansiedade dele para a comida. Então, assim, se ele não estiver preparado
com todo o contexto, ele vai drenar essa ansiedade dele depois para onde? Interessante, porque Entendeu? o que a doutora Perfeito, Socorro está concordo. falando é o que a gente bate muito aqui na tecla. O paciente obeso é um paciente único, né? É. A partir do momento que ele quer se comparar o resultado dele com o outro, não vai dar certo, né? Cada um tem o seu processo, cada um tem sua perda de peso no seu ritmo, né? Isso. E aí vem as frustrações, vem as comparações. E eu acho que é por aí, assim, o grande dificuldade que eu vejo é isso. E eu, às vezes, me preocupo, converso muito com eles na consulta, quando eu vejo que ainda eles não estão no ponto. E eu converso, eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a terapia agora. Você não está no ponto ainda. Vamos ter um tempinho a mais e tal, porque não adianta você insistir numa coisa que você não entendeu ainda o processo, né? Então, assim, eu acho que a satisfação hoje nossa como profissionais é a gente ter aquele paciente com bons resultados num todo. Não adianta o paciente perder 30 quilos, mas a gente olhar para o paciente e ver o paciente todo cheio de problema, drenando a ansiedade dele para coisas que não são corretas, né? E a gente até se sente culpado também, né? Não, Porque interessante a gente ouvir você falando isso, porque se a gente fosse levar ao pé da letra, né, a sua especialidade anestesia seria simplesmente para você garantir, não é, obviamente, para você garantir uma excelente anestesia, né, e que o paciente ficasse muito bem. Mas eu acho que no final das contas é isso mesmo, sim. Acho que a maior dificuldade, até para a gente também como cirurgião, é fazer com que o paciente entenda que a cirurgia é só um pontapé para a virada de chave, como você mesmo falou, né? E a gente tem basicamente 2 tipos de paciente. A gente tem um paciente que é obeso, a gente tem vários tipos de paciente, mas eu tô compartimentalizando exatamente o que você falou. A gente tem um paciente que ele é metabólico por conta de doenças, né? Ele pode ou a maioria das vezes tem alguma coisa psicológica que pode ser a causa ou a consequência da obesidade. E a gente tem um paciente que não é metabólico e ele se tornou obeso por conta disso, né? Que você falou, que é o paciente que tem ansiedade, que teve depressão, alguma coisa social que causou esse problema. E a maior dificuldade da gente também como cirurgião é exatamente isso. A gente não quer só entregar, como o Danilo falou no outro podcast, no outro episódio, né? A gente pode entregar a melhor cirurgia para ele, né? Mas se ele não tiver o melhor resultado, às vezes por culpa dele, né? Porque ele não encarou o processo como uma coisa séria, ele vai reengordar. Isso. E ele vai dizer que a cirurgia foi ruim. Né? Essa doutora Socorro levantou um ponto, Maurício, que me chamou bastante atenção essa semana. Eu recebi vários grupos de WhatsApp, pessoal me mandando notícia que a Jojo Todinho estava recebendo críticas porque ela postou uma foto de antes e depois, e ela ainda é uma paciente que ainda está obesa, né? Mas ela perdeu 30 quilos e ela postou uma foto que você vê que ela perdeu, é uma evolução maravilhosa. E as pessoas ficam, a cirurgia não deu certo, ainda está gordo. Então, assim, você vê que até nisso o paciente obeso sofre, né? Ele está vencendo, ele tá tendo um resultado maravilhoso. Ninguém imagina o quanto que a vida dela já mudou com esses 30 quilos que ela perdeu. Ela vai perder muito mais. E ela vai perder muito mais porque ela está super empolgada com o resultado dela. Ela está indo para academia, ela está engajada, ela está se gostando. Isso. Então, o resultado dela vai ser fantástico. E mesmo ela já perdendo 30 quilos, as pessoas ainda apontam o dedo, criticam. Então, assim, é um processo muito difícil sem o trabalho psicológico. Não. Muito. Assim, na verdade, são pessoas que elas são cobradas todo tempo, né? E elas se cobram também, porque Sim. quando elas tomam essa decisão, não é uma decisão fácil. Poxa, a pessoa se submeter a uma cirurgia, que não é uma cirurgia simples, que tem risco, e que a vida dela muda, porque ela não vai poder comer o que ela gosta de comer, do jeito que ela gosta de comer. Então, assim, é uma mudança. Eu acho que a cobrança né? que ela faz sobre ela já é suficiente, né? Exatamente. E o fato dela ser uma celebridade... Eu tenho uma coisa a comentar sobre isso aí. E o fato dela ser celebridade é pior ainda, né? Porque o público em geral cobra. As pessoas ficam controlando, fiscalizando a evolução dela. Cara, tu lembrou de uma coisa. Eu repostei essa postagem dela, né? E aí fiz um comentário, tudo. Colegas médicos entraram em contato comigo por causa disso aí, respondendo, né, a postagem. E, tipo assim, não foi debochando, mas foi perguntando. O que foi que ela perdeu aí? Tipo assim. A gente que trabalha com bariátrica, a gente nota
assim, quando eu vejo um paciente... Desculpa, paciente não. Quando eu vejo uma pessoa na rua que emagreceu 40 quilos com bariátrica, eu reconheço. Na hora a gente reconhece. É. A gente trabalha com obeso, a gente reconhece. Então, você vê mínimas diferenças, né? Mínimas, médias e máximas. Então, você sabe quando o paciente foi obeso e operou de bariátrica. E aquela foto mostra uma diferença absurda. Que quem tem essa sensibilidade vê, né? Você vê, o que eu percebi? Linha de quadril, linha de cintura, Mudou demais. O busto, tudo mudou, entendeu? Mas as pessoas que são leigas e que não trabalham com isso não veem, né? E a postagem dela e a legenda da postagem dela era de total felicidade. Ela perdeu 33 quilos. Exato, cara. Colocou muita coisa lá. Só que o mundo que a gente vive hoje é muito complicado, cara. As pessoas julgam Às vezes demais. doentio até. As pessoas julgam demais, entendeu? Não se importam com a opinião delas sobre o... Né? E às vezes querem só debochar, né? Então, assim, isso aí é muito complicado. É o que a doutora acabou de falar, né? Quando você faz uma coisa... Ela está curtindo o processo, mas quando você faz uma coisa esperando aquele resultado, se comparando com o vizinho, se comparando com o primo, se comparando que fez... É frustrante até pra gente, né? Isso. Doutora, e nesses 23 anos, anestesiando pacientes obesos, fazendo pré-operatório, a senhora tem alguma história para contar, inusitada, algum pedido inusitado, alguma coisa que a senhora nunca vai esquecer? Pode ser engraçada, pode Um paciente ser... que chamou atenção. É. Chamou muita atenção. Deve ter vários, né, cara? É porque ela vai lembrando aí. Mas vocês agora me pegaram de surpresa. É porque, assim, é tanta coisa todo dia que tem uns pedidos estranhos. Coisas Pode falar. assim. Pode falar. Pessoas assim que... tem uns que não querem tomar anestesia geral, mas não querem dormir. Porque é falta de conhecimento mesmo. Uhum. Doutora, mas eu não quero dormir. Eu digo, mas não tem como. Loucura. Não tem. Eu não aprendi ainda a fazer com essa hipnose do olho aberto, não. Não deu nada, não dá, não. Aí fica, né? E outra coisa também assim, interessante, que é a história do Covid... A intubação depois do Covid, para a gente explicar, é complicado. Isso é verdade. Viu? É porque, assim, as pessoas ligam a intubação, a palavra intubação, ao tudo que eles ouviram da época do Covid. Entendi. E todo mundo que foi entubado e que não voltou. Doutora, mas não tem como fazer sem me entubar, não? Oh, meu Deus. Como é que faz isso aí? Eu digo, não dá, ainda não. Ainda não. Ainda não dá, não. Não Mas nós estamos cheguei num nessa. processo, não se preocupe que a gente vai trabalhar Ainda bem lá. que tem a senhora para explicar, porque a gente explica, mas às vezes não... Mas, assim, eles têm muito isso. Realmente foi traumático, né? Era muita informação jogada nos telejornais e tudo. E as pessoas, quem é o leigo, ele não tem noção do que é uma anestesia geral e do que é uma intubação de urgência. São coisas diferentes, né? A anestesia geral, ela tem uma intubação orotraqueal ou nasotraqueal, dependendo do tipo da cirurgia. No caso da obesidade, é orotraqueal. Mas não é uma coisa que vai machucar o paciente, nada disso. Perfeito, é diferente realmente de um procedimento que é feito de urgência ou emergência. Olha, Certo? isso que ela falou é muito verdade. A gente até brincava, eu e o Maurício, quando a gente começou a trabalhar junto aqui, eu sempre gostei muito de urgência também, trabalhei muito. E eu tinha um maior orgulho, rapaz, eu entubo qualquer paciente, porque eu trabalhava na urgência. E é muito tranquilo. Para quem está fazendo muito, você aprende a entubar, vai embora. Você sai entubando todo mundo. Mas quando você vê o anestesista fazendo numa cirurgia eletiva, é outro procedimento. A intubação coisa. eletiva é completamente diferente. Totalmente. E, assim, é uma coisa suave, é uma Isso. coisa... aos meus olhos, é uma coisa bonita de se ver, É né? bonito. Eu Mas é confesso que, para mim, é uma coisa muito bonita. Então, assim, não tem nada que machuque o paciente, nem nada. Mas, assim, com relação a pedidos, assim, eu confesso que eu nem lembro, assim, coisa muito extravagante, não. Mas é isso, é dúvidas e medo de não acordar e querendo ficar mesmo acordado. É interessante essa conexão entendeu? que fizeram com o Covid, né? O nome intubação. É. Coisa que pra gente, a gente nem se liga nisso, cirurgião. Mas hoje é um dos maiores medos dos pacientes. Eles tinham medo da anestesia geral. Antes. Eles não sabiam o que era intubação nem nada. Depois do Covid, vem a história da intubação. Doutora, E, inclusive, pessoas da área médica, viu? Da área da saúde. Caramba. Enfermeiros, principalmente. Sério? doutora, quando o paciente fala com a senhora que tem alguma dependência química algum passado de dependência química, de medicações sejam controladas ou não, isso muda alguma coisa na anestesia? Muda.
Aí é onde entra a proximidade maior que a gente tem que ter com o paciente. Perfeito. Porque quando é uma dependência química com relação a entorpecente mesmo, o paciente ele tem que confiar no profissional completamente. E nós temos que combinar, se é um paciente que ele não consegue ficar sem o uso do entorpecente, nós temos que combinar o tempo para poder fazer o procedimento eletivamente, certo? Aí entra a história do anestesista falar com o psicólogo dele. É um trabalho. A equipe multidisciplinar entra em ação. Tem pacientes da nossa equipe lá que eu passei 1 ano preparando o paciente. 1 ano, exatamente. Realmente, ele tinha indicação de fazer a cirurgia. Um paciente relativamente jovem. Não era por indução de ninguém da família. Era uma coisa que ele queria muito, porque realmente a autoestima dele era um homem. Autoestima muito baixa. Ele se sentindo assim muito ruim. Por conta disso, realmente, ele já estava dependente de entorpecente, juntava toda essa questão, né? E aí a gente começou um trabalho. Na época, o doutor Zé Rodrigues me chamou e disse: socorro, aqui nós temos que agir. E aí eu colei nesse paciente, entrei junto com a equipe da psicologia e um psiquiatra. O que ele usava, doutor? Usava cocaína. É pesado. E aí a gente fez um trabalho, 1 ano, e graças a Deus hoje eu tenho orgulho de dizer que esse paciente está muito bem, obrigada. Ótimo. E limpo. É Ele tá interessante, limpo. a gente já a sabia gente faz um o final da história, né? acompanhamento, a gente faz o acompanhamento dele até hoje, e ele está limpo. A gente já sabia o final da história quando você começou a contar que o paciente foi preparado, né? Então tem muito cirurgião que fala: não, isso aí não tem nada a ver, o problema não é meu, é dele, eu vou fazer minha cirurgia. Às vezes... O cara simplesmente encaminha, né? Tipo assim, Isso. procure ajuda, E não depois se você me envolve, procura. né? Não se envolve com o paciente. Mas, assim, no caso, assim, a gente tem esse cuidado porque, como você falou, de quer queira, quer não, assim, tem uns pacientes que, principalmente quando você tem esse preparo de 1 ano, não tem como você não ter uma relação médico-paciente mais profunda, né? Então, esse paciente, ele não é daqui de Teresina, é um paciente de fora, do interior do Maranhão, e ele vem anualmente para fazer o controle. Há mais ou menos uns 15 dias nós fizemos a endoscopia dele de controle lá na Icadon, e ele tranquilo, muito satisfeito, outra pessoa. E assim, a gente fica muito, muito, muito feliz quando a gente vê o resultado desse. Show de bola. Em compensação, a gente sabe que tem uns casos também que também não Não cooperaram não, muito. não. A gente falou bastante disso em outros episódios. Como a gente vê pacientes que não adequam ao tratamento, às vezes emagrecem bastante e acham que está tudo certo e somem. Some. Desaparece. Tem reganho e fala que a culpa é da equipe. E às vezes não é nem tanto só o reganho, eles estragam a vida dele mesmo. Se mete com o que não dá certo e estraga a vida pessoal, né? Se separa da mulher. E aí vai. Ou a mulher se separa do homem. E a outra pergunta, doutora, da coordenação lá do centro cirúrgico? Qual que é a maior dificuldade? É lidar com as pessoas, né? O dia a dia, você tem que trabalhar com várias equipes cirúrgicas, com a equipe de enfermagem, que é uma equipe de enfermagem que nós temos um rodízio, né? Dia sim, dia não, são equipes diferentes. Então, assim, você lidar com a grupo, a numeração de pessoas, assim, de estratégias diferentes, vontades diferentes, rotinas diferentes, é uma das maiores dificuldades para a coordenação. A gente tenta fazer o máximo, né, para respeitar cada um e tudo. Teria algumas coisas que hoje o hospital da Unimed, ele trabalha segue alguns protocolos, que é o protocolo de cirurgia segura. Sim. A gente está trabalhando para a gente fazer a acreditação do centro cirúrgico. Antes, a gente começou um trabalho de acreditação do hospital inteiro, que foi quando o Covid explodiu. E aí nós tivemos que dar uma parada, e para nós foi assim, bem frustrante, porque nós já estávamos com vários protocolos instituídos. Mas assim, a gente está voltando aos pouquinhos. Esse ano foi um ano de reestruturação, foi um ano bem difícil para todos, né? Mas, assim, a gente está nesse protocolo para fazer a acreditação do centro cirúrgico. E dentro dessa acreditação, a gente tem vários trabalhos, que são os protocolos. Protocolos de prescrição, protocolo de acompanhamento dos pacientes. A gente fez uma enumeração dos procedimentos que tem mais
rotina dentro do nosso centro cirúrgico. E a cirurgia bariátrica está dentro delas porque a Unimed tem um público bem grande e a gente fez o protocolo delas. E agora, em 2024, é a nossa meta, a gente tentar fazer uma reunião com os cirurgiões da bariátrica para a gente unificar essas prescrições Muito o bom, máximo que a gente pode. Muito Isso. Porque, graças a Deus, nós temos uma equipe, essas equipes nossas são muito boas, são equipes cirúrgicas excelentes, e nós quase não temos complicações. Então, isso é uma coisa que nos dá muito orgulho, né? E é uma felicidade para os próprios pacientes da Unimed, porque eles sabem que a incidência de complicação é muito pequena, ínfima, Eu acho que quase. na medicina como um todo, não só dentro do centro cirúrgico, sempre que você segue protocolo, o seu resultado melhora como um todo, cara. Acho que... Mas eu acho que eu concordo com a doutora, acho que deve ser a maior dificuldade, né? Implementar protocolo, fazer com que os outros sigam. Isso. Né? Ela falou, Maurício, ela foi em cima, lidar com pessoas, em qualquer área. E a senhora Não é gosta dessa fácil. parte de gestão? Eu adoro. Eu gosto muito. Depois que eu cheguei em Teresina, eu trabalhei alguns anos como só anestesiologista, mas eu tive a oportunidade de fazer 2 pós-graduações, uma de administração hospitalar e pela MB, e depois eu fiz gestão e consultoria em saúde. Mas aí, assim, então eu gosto muito dessa parte de gestão, da parte administrativa, e gosto de, assim, não me abala a rotina de problemas, não é uma coisa assim que me traga um sofrimento. É óbvio que é estressante, tem dias ruins e tem dias muito bons, mas não é uma coisa assim, por exemplo, eu não levo meus problemas do trabalho para minha casa e nem da minha casa para o meu trabalho. Eu tenho uma capacidade muito grande de desligar os botões. Ótimo. Eu entro no carro e vou para casa, acabou. Até porque se ela não conseguisse fazer isso, ela não ia conseguir fazer esses meu cargos de coordenação. Não, e a qualidade de vida ia despencar também. E aí eu Acho tenho que quem essa... não consegue separar Eu tenho sofre, né? essa facilidade. Eu consigo fazer meu trabalho como anestesiologista também, que é uma coisa que me dá muito prazer. Então, não me altera muito, não. Mas eu acho que a sua especialidade também lhe dá um pouquinho disso, porque como vocês trabalham de plantão, claro, a senhora tem pacientes privados, né? E os pacientes privados, à medida que você... IPOG. IPOG. Consultoria e gestão em saúde lembro. no IPOG. O pessoal do IPOG vai até me matar agora. Eu acho que a sua especialidade, ela dá uma maior facilidade de vocês desligar, né? Apesar da senhora ter os pacientes, né? A gente não, a gente recebe mensagem toda hora, né? Toda hora, todo momento. Aqui no podcast gravando, os pacientes mandando mensagem. Vamos lá. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu quero fazer uma pergunta polêmica aqui. Chegou a hora das perguntas polêmicas. Eita! Mas eu falei, a doutora Socorro não foge. Pode. Não, ela foge de polêmica, não. Primeiro eu puxei a parte assistencial, depois a parte de gestão, porque eu quero perguntar para você. A senhora trabalha, então, com bariátrica há alguns anos já, vários anos. A cirurgia bariátrica é para todos os pacientes e para todos os cirurgiões? Não é. Não é. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que, apesar de hoje em dia muito cirurgião faz o curso e diz que faz cirurgia bariátrica, mas ele não é cirurgião bariátrico. Porque a metodologia, a mente do cirurgião bariátrico, ela é diferente. A maneira como ele conduz o paciente, a maneira como ele vai para o ato cirúrgico. Porque a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que ela requer uma habilidade maior. O cirurgião ele tem que estar preparado para várias adversidades. Porque, assim, a cavidade abdominal vai ter lá os órgãos que todo mundo tem. Só que tem tecido adiposo, tem aderência, tem um fígado gigante, tem um fígado que ele está com a quantidade maior de gordura, que é mais difícil de acesso. Existem várias situações e que requer frieza, um raciocínio rápido. E eu acho que tem um detalhe que é, assim, acho que principal: equipe. Uma equipe que ela sabe trabalhar realmente junta, que o pessoal pensa junto, que todo mundo sabe o que tem que fazer. O procedimento ele é totalmente diferente de um procedimento
de uma equipe que não é completa. E isso faz diferença no resultado final. Mas, para mim, esse aí é o principal. É o ponto-chave. Eu acho também. Para mim, existem 2 pontos-chave para quem quer ser cirurgião bariátrico. O primeiro é não só operar, não só fazer a técnica cirúrgica. Porque um cirurgião geral pode aprender a fazer um sleeve Isso. bem feito, um bypass bem feito. Mas é saber lidar com o paciente no pré e no pós. Eu acho que mais, inclusive, do pós. Isso. Inclusive isso. E ainda tem a história da disponibilidade, Maurício. Porque o paciente bariátrico é um paciente que ele vai... É como você disse aí, você tem que ser paciente que lhe passa a mensagem toda hora. Mas o bariátrico, ele tem que ter um acompanhamento maior mesmo. Porque é um paciente que ele tem o perigo de ter uma fístula até 4 dias depois da cirurgia. É um paciente que ele pode ter uma estenose, ele pode começar a ficar vomitar. Depois de meses. Depois de meses, exatamente. Então, assim, quando você vê um telefone tocando e que você não atende... E sabe qual é por que isso aí? Por que eu acho isso aí também? Concordo com você. Porque o paciente bariátrico, por ele ser inflamado, às vezes, e por ele ter bastante tecido adiposo, às vezes ele não responde, ele não demonstra tão cedo coisas graves. Isso. E aí você precisa intervir o mais rápido possível. E isso muda a história do paciente. Exatamente. Quando você não intervém rápido, assim, paciente meu, como que eu trabalho? Eu aprendi isso com o meu chefe lá de São Paulo, com o Ronaldo. Nunca subestime a queixa do paciente. Qualquer coisa, o que é mais seguro? Mandar o paciente para o pronto-socorro. Ah, estou aqui. Vá para o pronto-socorro. Faz exame. Porque o mínimo sinal já é indicação de colocar na mesa para intervir e corrigir. Porque o paciente não aguenta desaforo, o paciente bariátrico. Ele tem que ser operado logo. Logo. Isso é muito verdade, Maurício. É uma coisa que nós, cirurgiões bariátricos, sabemos. É muito comum a gente receber paciente num pronto-socorro com uma fístula, com peritonite fecal, e a única coisa que ele tem é um ataque cardíaco discreto. Isso. Não tem distensão abdominal, ele vai com desconforto abdominal. Doutor, não estou muito bem. Você chega lá, está com 110 de frequência, e aí se for alguém que não tem experiência, fala, não, tá tudo bem, vou passar uma dipirona para você, um Buscopan e libera. O paciente, às vezes, foi a última chance que ele tinha. Dentro da bariátrica, nem tanto, porque a fístula em si é uma complicação rara, né? Mas é o que a gente tem que se ligar, porque Exatamente. É o que mata, É o pior, né? né? É a parte cirúrgica que mata. É a parte cirúrgica que mata. E por isso que você precisa de uma equipe. Porque nem sempre o cirurgião principal está disponível, né? E mesmo que ele esteja, ele vai precisar de alguém com experiência para intervir. Porque, nesse caso, a intervenção é muito mais difícil do que a cirurgia em si. Claro. Então, se o auxiliar não for tão preparado quanto o cirurgião, não adiantou nada. Perfeitamente. Exatamente. Essas intercorrências são cirurgias bem mais complexas. Por isso Bem que mais. exatamente, eu bato nessa tecla, sempre falo. A gente conversa muito sobre isso, né? E eu falo que o ideal é que todo cirurgião bariátrico opere com outros 2 cirurgiões bariátricos. É interessante que uma coisa que a doutora falou, que tem muita gente que fala que faz a bariátrica, e isso é uma percepção para nós que vivemos isso, que você sente em 5 minutos de conversa, você vai discutir um caso. Muitos cirurgiões, eles não têm o trato do dia a dia com o paciente bariátrico. O que ele está precisando, que tipo de vitamina, ou o que eu tenho que tipo de expectativa que esse paciente tem, que eu tenho que dizer para ele, isso não é a hora de você pensar nisso, né? Porque não é como um apendicite. Operei, tá ótimo, tchau, né? Então, é um jogo de cintura, e uma coisa que o Zé falou aqui também no episódio dele, esse paciente, para o resto da vida, por despreparo de muitos outros profissionais da saúde, ele chega com alguma coisa no hospital que não tem nada a ver com cirurgia, aí o doutor que está lá fala assim, mas você já fez bariátrica? Já. Não, para essa sua dor de cabeça aí, pode ser da bariátrica. Ligue para o seu cirurgião, porque eu não vou mexer, não. Então, a partir do momento que você abandona, e eu vejo muito isso, né? Paciente, não, o doutor fulano me operou, ele sentiu alguma coisa, mas eu não sou mais paciente dele, não. Se o paciente me falou isso, é porque o cirurgião deixou claro para ele, né? É como se você pegasse um filho e largasse, né? O ponto ideal
de toda a equipe bariátrica seria que a gente conseguisse manter dentro da mesma estrutura de clínica, que se eu conseguisse que todos os meus pacientes passassem com o meu nutricionista, com o meu psicólogo, com a minha anestesista, entendeu? Com toda a equipe multidisciplinar, a gente teria... O que a gente vê hoje? A gente teria um resultado melhor. Porque a gente teria um alinhamento de todo o pensamento da equipe, desde o preparo até a cirurgia e o pós. A gente vê muito... paciente, aconteceu isso, inclusive, semana passada, uma paciente que eu fui dar alta. Acontece todo dia, praticamente, isso. Eu fui dar alta para ela. Doutor, e a dieta no pós? Aí eu perguntei, sua nutricionista não lhe passou, não? Ah, não, doutor. Passou, não. Ela só me deu o laudo. Falei, quem que é a sua nutricionista? Fulano de tal. Tá errado. E os pacientes, às vezes, não dão esse feedback pra gente. Não. O paciente vai, ele quer que você... Que é uma coisa que é óbvia pra gente e às vezes não foi feita. Né? E não é certo. Sim, a gente orienta os primeiros dias, mas o ideal é ela passar com uma nutricionista que faça meta calórica, que faça tudo, indique tudo direitinho. A gente não se preparou para isso. A gente é cirurgião bariátrico, a gente tem noção de tudo, tem todas as... Mas a gente não tem que fazer o tratamento completo. Não estou aqui para fazer o tratamento completo. Eu preciso de uma equipe toda por trás, então eu sempre indico. Então o ideal seria que a gente tivesse... Isso seria o mundo ideal, o mundo perfeito, né? Que a gente tivesse tudo. A gente não consegue mandar todos os pacientes para consulta pré-anestésica. Uma coisa interessante aí que você falou. Porque tem porque tem questão muito rapidinho, tem muita questão cultural. E nosso estado ainda é um estado muito desprovido financeiramente. Uhum. E então assim as pessoas ficam numa dificuldade. Quando você fala essa sequência e explica, a pessoa sofre porque não consegue. Uhum. Entendeu? Então, isso são assim, os momentos que a gente vê como o nosso trabalho não é uma coisa que depende só da gente, né? Uhum. É uma coisa que depende de uma estrutura muito maior e que você não pode resolver. Porque você até indica o profissional, mas você não vai conseguir que a pessoa Eu não consigo garantir que ele passe. Né? Exatamente. Uma coisa interessante, o que o Maurício falou, eu arrisco a dizer que por um momento... onde eu fiz residência de digestivo, era um hospital que tinha muito foco na bariátrica do SUS, sabe? E eu até comentei isso com o Maurício assim que eu cheguei aqui, que eu vivia uma coisa que depois que eu saí da residência, que eu vivia aquilo, eu tô percebendo hoje vai ser muito difícil eu ver isso de novo. Como eram pacientes do SUS, eles não tinham convênio, não tinham nada para procurar escolher, todos os pacientes participavam de uma equipe multidisciplinar que era todos indicados pela chefe da equipe, digamos assim, era a doutora Fabiana Franca, que era cirurgiã bariátrica, ela que é a chefia. E nós tínhamos um grupo de WhatsApp onde estavam ali todos os profissionais, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. E a gente, no WhatsApp aqui, o paciente ia lá, aí a nutricionista, a psicóloga falava, o paciente fulano de tal, prontuário número tal, pode cancelar a cirurgia porque acabei de saber que voltou a fumar. O paciente fulano de tal tá comendo McDonald's todo dia. Então, assim, a gente tinha uma autonomia de escolher, que é isso que o Maurício está falando, para quem eu acho que você deve ir, para aquele profissional daquela área você vai nesse. Então, eu vi isso acontecer e os resultados são maravilhosos. Totalmente. Porque a gente estava tudo ali embaixo da asa, né? O paciente. Então, a gente discutiu todo dia no ambulatório de sexta, que era só de obesidade, juntava ali todo mundo. Esse paciente, corta. Esse paciente aqui que estava no fundo da fila, bota para frente porque ele está preparado. E aí, cada um intervia, e é o que o Maurício falou. Eu acho que no SUS é mais fácil a gente fazer. No SUS é mais fácil. Por incrível que pareça. Muito mais fácil. Para quem trabalha com convênio ou paciente particular, é mais difícil. Porque o convênio, mesmo o paciente, às vezes, o convênio não autoriza, o convênio não cobre a questão da parte da nutricionista, nem da fisioterapeuta, e aí ele tem que desembolsar e ele não consegue. E aí fica essa... A gente vê a mesma coisa com o psicólogo também, né? Isso. O psicólogo, às vezes, pelo convênio, o cara... Assim, eu não julgo não, mas assim, o cara pede 10, 12 consultas. Às vezes é só mesmo que o paciente precisa, né? Para poder tratar e tudo. Às vezes a gente vê que o cara faz isso para poder, assim, do ponto de vista financeiro, até valer a pena ele trabalhar, né? Sim, exatamente. Mas isso é uma dificuldade que a gente enfrenta. E às vezes o paciente
A gente vê muito, né? O paciente quer fazer a cirurgia pelo convênio, vai fazer pelo convênio, mas ele acaba tendo que passar em alguns profissionais de forma particular para ele poder ter o laudo logo para poder conseguir operar. Só que isso aí é péssimo. Péssimo. Né? Porque às vezes ele pagou a consulta particular com a nutricionista, o nutricionista nem fala direito com ele. Porque, na verdade, não é nenhuma nutricionista que entenda aquele procedimento. Isso. Ela não nem é não é especialista. especialista na área. Ela vai estar ali só dando um parecer. Mas ela não tem como fazer um acompanhamento. Porque, inclusive, a gente sabe que hoje a nutrição, a fisioterapia, todos eles agora têm as subespecialidades. E cada um pode estudar e desenvolver dentro daquela área. Né? E isso é uma coisa que o mercado hoje favorece. Né? E o paciente, o cliente, ele não tem esse cuidado de procurar quem conhece a área, né? Tem não. Então, às vezes, ele acha... mesmo você falando, ele não... ele não vai, porque ele acha que é porque você está indicando, porque é o mais caro, e não tem nada, não é isso. Você está indicando porque você quer um que trabalhe dentro da sua área. Exatamente. Isso aí, para mim, é um dos pontos de dificuldade de trabalhar com bariátrica. Porque isso interfere diretamente no resultado. Demais. Isso é uma coisa interessante. O paciente que vai para a cirurgia plástica, ele segue rigorosamente o que o cirurgião plástico manda, sabia? Ele contrata o fisioterapeuta que o cirurgião plástico indica. Mexeu com estética, né, doutora? Faz a drenagem linfática. Faz. O fisioterapeuta já vai para dentro do centro cirúrgico. E ali ele faz todos os pacotes, tudo junto. Inclusive, os cirurgiões plásticos fazem... A gente vai trazer cirurgião plástico aqui. Inclusive, os cirurgiões plásticos, ele tem uma equipe toda montada dentro da clínica. Né? Isso, e os pacientes acompanham, fazem tudo. Eu não entendo a grande dificuldade deles aceitarem isso com outras especialidades. Que é um procedimento que realmente precisa. Demais. Acho que é muito importante. Interessante essa do cirurgião plástico. Verdade. Bom, a gente está encaminhando aí finalzinho do episódio. Excelente, doutor, mais uma vez conversar com você, como sempre, né? A gente conversa direto. Sempre aprende, né? Demais. É uma troca boa, né? Pega conselho, né? Pega conselho, discute besteira, conta fofoca. Mas é isso, doutor, a gente queria agradecer. Danilo, tem alguma pergunta a mais? Eu queria só agradecer, agradecer novamente por ela ter aceito o nosso convite. É uma honra trabalhar com ela todos os dias, né, Maurício? Demais. Praticamente. A gente aprende muito com ela, tanto de medicina quanto de dia a dia de vida, né, Maurício? Então, muito obrigado por ter vindo aqui. A doutora Socorro não gosta muito de rede social, não. Na verdade, ela gosta só de ver, né? É porque eu sou tímida. Não gosta de postar. Eu sou tímida, eu não sou uma pessoa... A minha geração não é muito dessa época da rede social. E eu sou bem tímida. Eu só converso muito, assim, e confesso a vocês que estou bem à vontade, porque eu trabalho com vocês todo dia, então vocês me deixam muito à vontade. Mas eu sou realmente bem tímida. Ótimo. E, na verdade, para mim é uma honra estar aqui com vocês, dividindo esse trabalho que vocês fazem tão bem. Inclusive, assim, eu fiquei encantada com o trabalho de vocês, essa ideia fantástica do podcast, porque é uma maneira de colocar a rotina da área mais perto do paciente. Perfeito. E o paciente vê isso de uma maneira, de uma informação, primeiro uma informação correta, que não é aquela informação do Google, que ele pesquisa aleatoriamente, né? E ele vê que é uma coisa assim que é muito fácil de ser conversada, e a maneira como ele pode abordar os profissionais, né? Então, eu achei assim, bem interessante, vocês é que estão de parabéns, e para mim que é uma honra muito grande fazer parte desse projeto de vocês. Muito obrigado, doutor. A nossa intenção com o podcast é exatamente essa, doutora. O que a gente observa? Muitos pacientes, às vezes por medo, às vezes por dúvida, não procuram nem a consulta. Né? Às vezes o paciente prefere mandar uma mensagem no Instagram, consegue o telefone pelo WhatsApp, pergunta. Ele tem medo de conversar a respeito. Né? Às vezes ele passa direto para querer saber o valor da cirurgia. Então, às vezes não, quase sempre ele manda mensagem. Quanto é a sua cirurgia? Né? Tipo isso. E isso é uma coisa que o mercado se transformou, né? É uma coisa que a rede social trouxe. O imediatismo, sem saber conversar. Então, a gente está... A intenção do podcast é levar a informação de uma forma descontraída,
não simplesmente gravando um vídeo e dizendo o que você tem que fazer. Trazendo profissionais que são bons, que são excelentes, que a gente julga bons. A gente não traz só por amizade, a gente traz também por competência, meritocracia. E trazer essa informação da forma mais tranquila possível para que o paciente se sinta à vontade em fazer o procedimento, em conversar. A gente quer falar de saúde. Perder peso com tratamento clínico. A gente Isso, está aqui para dizer... Isso. Então é isso. Então, muito obrigado por sua presença, né? Foi uma honra ter você aqui, tirando todas essas dúvidas, trazendo informação de qualidade sobre anestesia em cirurgia bariátrica. A casa é sua, o convite está aberto se quiser voltar. A gente talvez lhe chame de novo, não sei se a senhora vai. A senhora trabalha muito, né? Vai ter tempo de vir. Instagram? Mas é isso. Instagram. Acho que o Instagram dela é fechado. Não, eu tenho. Diga o seu Instagram pro pessoal. Eita, tu lembra que eu esqueci? Vamos pegar. Pra tu ver como ela não é muito ligada em rede social. Acho que ela nem lembra o Instagram vou dela. pegar Eita, aqui. Danilo. Bom, mas sigam nossas redes sociais, né? Logo esse episódio vai ser lançado no YouTube, episódio completo. E vocês vão acompanhar também os cortes no Instagram, Baricast, @Baricast_THE, e do mesmo jeito também no YouTube. Qual é a rede social dela aí? Conseguiu puxar? msocorro.coutinho. Pronto, se alguém quiser conhecer mais a doutora Socorro, peça para seguir, ela vai fazer o julgamento. Aí, se Ela vai aceitar. julgar Se ela vai você... aceitar. Isso. Mas é isso, obrigado, até logo, até o próximo podcast. Valeu. Valeu.